Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos passar a nossa aula aqui hoje. Fisioterapia do trabalho e ergonomia. Vamos abrir aqui. A gente vai repassar os slides e lendo, tá? Isso. A nossa aula de hoje vai falar sobre educação do trabalhador e da empresa para programas coletivos de prevenção. O que quer dizer isso daqui? A gente precisa levar para o trabalhador a conscientização da ergonomia. E a gente precisa levar também para o empresário essa conscientização para que ele possa investir e ele está protegendo os seus trabalhadores e também protegendo a própria empresa de possíveis danos e prejuízos também, né? Vamos lá. A educação do trabalho da empresa para programas coletivos de prevenção. Como que a gente faz para educar esse trabalhador? Para a conscientização e educação do trabalhador, usa-se algumas ferramentas como palestras, panfletos e placas informativas. Dentro da nossa profissão, fisioterapia, a gente vai estar atuando com ergonomia. E a ergonomia tem alguns parâmetros que a gente precisa seguir. Para nós fisioterapeutas, usamos termos técnicos, né? Porém, para o trabalhador, a gente não pode usar esses termos técnicos. A gente precisa entrar na consciência dele e extrair essa consciência dele para nós. Ou seja, você não vai chegar com uma palestra cheia e carregada de termos técnicos para uma pessoa leiga e tentar ela compreender você na marra. Não pode, né? Você precisa entrar no mundo dessa pessoa, saber para quem você está falando, tentar conhecer um pouco desses trabalhadores, ver com o pessoal do RH e do administrativo, se for para os trabalhadores braçais, para os prestadores de serviço ou para o pessoal do escritório, tentar conhecer esse público que vocês vão estar demonstrando através dessa palestra as formas corretas da pessoa trabalhar, se portar, a postura, carregar ou descarregar algum material, né? Então, para ela não lesionar nenhuma estrutura, não lesionar musculatura, articulação, nervo, né? E não tá precisando se ausentar do serviço, do trabalho e nem entrar num tratamento, tá? Então, o nosso trabalho dentro dessa conscientização será preventivo e para o trabalhador estar evitando, né, entrar num possível tratamento e o empresário está evitando ter que colocar outro trabalhador nesse posto de trabalho, treinar outra pessoa para poder estar colocando ali. O panfleto a gente usa também formas explicativas de uma maneira que o funcionário vá entender, né? Ele precisa entrar, olhar o panfleto e saber do que está falando. Não adianta ele olhar o panfleto, eu não entendo, jogar fora, né? E as placas informativas, que mais para frente eu vou estar mostrando uns exemplos. Tá? Aqui. As palestras. Palestra deve ser destinada ao público-alvo que irá assistir. Como eu falei, a palestra ela não pode ser carregada de termos técnicos, ela precisa ter um conteúdo que o funcionário, o prestador de serviço ou quem irá assistir a sua palestra tenha a compreensão do assunto, né? Começo, meio e fim. Você não pode carregar ela com muitos termos técnicos, é isso que eu quero dizer, né? Construir a palestra com os assuntos claros e objetivos, ou seja, com poucos ou nenhum termo técnico.
aqui. Vamos lá. As palestras. Alguns assuntos que podem ser abordados. Alguns assuntos. Ergonomia, né? Doenças ocupacionais, maneira correta de transporte e carga, postura, tá? Postura desse trabalhador sentado, postura em pé. Então, tudo pode ser abordado dentro do assunto ergonomia. Tá? Os panfletos. Os panfletos devem conter orientações simples e diretas ao proposto, como, por exemplo, postura no ambiente de trabalho. Então, esse é um exemplo de um panfleto, né, que é distribuído para os trabalhadores e ele mostra de uma maneira sucinta a postura correta ao sentar, né, ao digitar, o apoio do pé, né, coluna, bem legal. Placas informativas servem de guias orientativos. Então eu peguei 4 exemplos para a gente poder estar vendo aqui. Avisos de barulho, né, perigo, cargas explosivas, equipamento elétrico, engrenagens, onde a pessoa pode ter que evitar de colocar a mão, senão pode perder o dedinho. Tá, então até aqui o interessante é que a gente educa o trabalhador, né? A gente usa nossos meios. Tem que bater na tecla até o trabalhador entender que a saúde dele é mais importante. Vou lá executar o trabalho de qualquer jeito e acabo me prejudicando pro resto da vida. Então, esse é nosso trabalho de formiguinha dentro de uma empresa, tá? E a gente precisa também orientar o empresário. O empresário, a gente educa ele mostrando que ele tem que investir porque lá na frente ele vai ter o retorno. Então a gente precisa convencer ele disso, né? Como que a gente convence? A gente apresenta para ele, a gente faz uma apresentação de investimentos que deve ser feito, como todo o custo para a empresa. Ele precisa ter consciência que vai ter um custo implantar esses projetos, né? Ele vai precisar fazer reformas na empresa, ele vai precisar fazer reformas nos setores, ele vai precisar elaborar projetos. Para elaborar projetos, ele precisa contratar profissionais habilitados a fazer esses projetos, né? Ele precisa fazer aquisição de máquinas e equipamentos, ele precisa treinar o pessoal, fazer um treinamento de pessoal. E ele precisa ter consciência de que todo o tempo que ele fizer essa implantação, essa mudança de hábito dentro da empresa, esse treinamento, essa mudança, vai ter uma queda na produção e ele precisa ser consciente disso, para ele não ser pego de surpresa, tá? Queda na produção no período de implantação. Quais os benefícios que essa empresa vai ter? Então ele precisa saber disso também. Falar, ó, você vai investir por um lado, mas pelo outro lado você vai ter o retorno, né? Eu coloco um dinheiro aqui, mas eu tenho um retorno ali. Então assim, benefícios: economia, materiais, mão de obra e energia, né? O meu trabalhador, meu colaborador mais treinado, ele vai saber melhor agregar o conhecimento que ele está recebendo com o ambiente que ele está trabalhando. Ele vai começar a observar certas coisas que antes ele não observava.
Por isso é importante você treinar o funcionário, o colaborador, antes de você colocar ele na linha de frente. Redução de acidentes, né? Quando eu conscientizo uma pessoa de que é perigoso certas coisas, ele vai tomar um pouco mais de cuidado. Redução de faltas, redução de afastamentos, aumento da qualidade e aumento da produtividade. Bem interessantes aqui, né? Eu preciso colocar para o empresário que ele vai ter um retorno. Então, para ele é menos custoso ele ter que treinar outra pessoa para colocar no lugar de outro profissional, né? Bom, pessoal, esse é o assunto que muito interessante que a gente precisa lapidar na cabeça, na mente de vocês, porque quando chegar no estágio, a gente vai ter que, em algumas situações, fazer apresentações para os funcionários das empresas. E essa aula é muito importante na seguinte maneira. Eu preciso levar para esses funcionários um assunto de maneira simples e objetiva que eles possam captar e usar no dia a dia. E esse é o nosso papel. A gente estuda, lê assuntos técnicos tal, e traz essa abordagem de maneira simples que eles possam entender. Não é obrigação deles entender termos técnicos, é nossa obrigação entender os termos técnicos e saber como a gente vai levar isso para o trabalhador, para aquela pessoa simples que está ali no dia a dia, ajudando a movimentar essas grandes empresas, né? E no semestre que vem a gente vai estar trabalhando tudo isso, a gente vai montar palestras e levar esses assuntos para as pessoas. Para treinar, eu passei uma atividade para vocês muito interessante, tá? Que eu vou ter o maior prazer de ver um por um essa atividade. Eu acho que vai ser bem interessante para vocês no desenvolvimento do raciocínio, porque aquela apresentação da atividade que não tiver legal ou não tiver condizente com a aula de hoje, eu vou entrar em contato com o aluno e vou falar, ó, não ficou legal aqui, tenta mudar ali e tal, pra gente entrar num consenso, tá? Espero que todos tenham gostado da aula de hoje, né? Foi bem tranquila. E a nossa atividade também é tranquila, tá, gente? Tá? Tenham uma ótima semana e até a próxima aula.